pesadelo que eu tinha normalmente em miúda continua a tê-lo. Eu não sei se isto acontece com frequência. Sim. São os sonhos recorrentes, não é? E que se podem interpretar depois em termos de adulto, não é? Não com aquela interpretação de folclore, sonhei com cobras, vai acontecer não sei o quê, sonhei com dentes, nada disso, não é? Mas, de regra geral, tem a ver com os nossos conflitos internos e é uma forma de algum modo, nós os tentarmos resolver. Nas crianças acaba por acontecer também um bocadinho isto, ou seja, fazem parte do desenvolvimento os pesadelos, os tais terrores noturnos e até o sonambulismo, embora sejam tudo coisas diferentes. São coisas diferentes, era isso que ia perguntar. Exatamente. Ou seja, diferentes. os pesadelos são mais comuns, não é? Estamos a falar de crianças pequeninas, não é? Sempre de bebês, 2, 3 anos, mas no entanto eles podem estender-se até aos 5, 6, por volta dos 6 normalmente desaparecem e aparecem pontualmente. Nos pesadelos o que acontece é que se pensa que é uma forma natural da criança ir desenvolvendo os seus conflitos internos e, portanto, vai sonhando com coisas que lhe causa receio e, portanto, acontecem sempre na segunda metade da noite e, portanto, têm a ver também com o sono REM, ou seja, está numa fase em que os pais, se conseguirem olhar para a criança, conseguem ver os olhos a movimentarem-se, aquele tal sono dos movimentos de olhos, rapid eye movement, não é? Os olhos a movimentarem-se. Portanto, a criança está efetivamente a sonhar com coisas que a assustam. Pode ser provocado por falta de descanso durante o dia, falta de sono, portanto a criança não estar a dormir o necessário. Pode ter a ver com as atividades que nós temos durante o dia com a criança e em particular à noite, porque nós sabemos que alguns filmes, algumas histórias podem ser desencadeadores de um pesadelo. Tendem atenção que não são só os desenhos animados de violência, mas por exemplo uma historinha tipo o Lobo Mau e os Três Porquinhos. Podia contar histórias à minha filha, que acabava tudo morto. Quem? Minha mãe. Era horrível. Contava histórias à tua filha em que acabava tudo. Era o pior, as piores histórias para a criança de sempre. Podia escrever um livro assim. Quem começava a inventar. As histórias mais assustadoras. Inventava, e aquilo era horrível. E dava sempre em tragédia. Pronto, depois isso era ótimo para pressionar alguns pesadelos, não é? Mas eu estava a falar das histórias tradicionais, o lobo mau, Pode também tipo de coisa. pressionar isso. Exatamente, porque a criança vai sonhar com um lobo mau, mas na realidade o que está a representar é, por exemplo, a cara assustadora com que a mãe ou o pai lidam com ele numa birra ou numa situação complicada e, portanto, está a resolver os seus conflitos. Isto vai passando ao longo do tempo, também pode ter a ver com a alimentação, não é? Nós já falamos disso, coisas, muito açúcar no final da noite podem ajudar a desencadear isto. Mas para os papás dizer que é frequente, ou seja... Frequente, sim, entre 15% não a 30%. Assustem, não é? Portanto... Não, todas as crianças têm estes episódios. Eu acho que há idades mais propícias a isso, não é? Sim, ou seja, entre os 5 e 8 os pesadelos, entre os 6 e 12 os terrores noturnos, sendo que também aparecem por volta dos 3 anos alguns, e os pesadelos podem desencadear-se a partir dos 8 meses, ou seja, há aqui um leque de variabilidade muito grande de criança para criança, não podemos dizer que são típicos daquela idade. Tem muito que ver com a vivência que a criança vai tendo, não é? Os terrores noturnos são coisas diferentes, ou seja, são não acordar, ou seja, são coisas que nós estamos a falar aqui e parecem coisas muito simples, mas um terror noturno pode ser muito assustador para os pais, porque as crianças ficam de olhos abertos, regra geral a gritar ou a fugirem de alguma coisa como se estivessem num verdadeiro pânico, mas na realidade não estão acordadas, ou seja, eles acontecem na primeira metade da noite e não no sono REM, ou seja, a criança no outro dia não se recorda, enquanto que dos pesadelos recorda-se, do sonho mau, ou pode recordar-se, dos terrores noturnos nunca se recordam, raramente, são mais velhinhas. E presumo que não sejam tão frequentes. Não são tão frequentes, mas ainda assim são frequentes. 15% das crianças têm em algum momento da sua vida algum terror noturno. Para os pais eles podem ser muito assustadores porque eles podem durar 30 minutos, 40, uma hora até, de gritos, e nós temos um videozinho que ilustra bem Então, uma situação. E não devemos acordá-los? Não devemos acordá-los. Porquê? Porque a criança, supõe-se que em termos neurológicos
neurológicos ainda não consiga fazer uma passagem suave de um sono leve para um sono profundo, como nós fazemos, e portanto durante a noite acordamos, mas viramos para o outro lado e continuamos a dormir, estas crianças terão nesse momento alguma dificuldade em fazer isso de uma forma suave, então ficam meio acordados, nem no sono profundo, nem na transição para o sono leve. E portanto têm algo. Senão teria acordado de imediato. Os pais ficam muito aflitos. O meu rapaz. Não acordar. Porquê é que não se deve acordar? Não é por nenhum folclore novamente, é porque a criança não está consciente de que está naquele estado e o facto de acordar primeiro pode ser, como ela não reconhece, ou seja, pode olhar para a mãe ou para o pai, mas através da mãe e do pai, aquele olhar vítreo que pode-se fazer assim, ela não vai mexer. O facto de tentar acalmar, pôr a mão ou falar pode ser ainda mais confusional para a criança que não sabe que lhe está a acontecer aquilo e, para além disso, pode ser entendido como ameaça, portanto, ainda agravar mais o terror noturno. A certeza que nós temos é que ele passa, portanto, por muito que custe aos pais, o ideal é deixar acalmar e, regra geral, dirigir a criança e mais, de manhã não ceder à tentação de querer puxar o episódio. O que é que No aconteceu? sonho, normalmente a criança até tem necessidade de falar e é bom falar, se pode-se falar. No terror noturno vai ser muito confuso para a criança sentir ou saber que fez qualquer coisa que ela não sabe muito bem o que é, Claro. e isso pode desencadear mais episódios e mais receio de se deitar à noite. É possível ver o vídeo? Não? Acho que não. Achas? Não sei, eu Também não. não tenho. Pois, eu tenho, mas é a mesma coisa de não ter. Ah, pronto, ok. Muito bem. Então não vamos ver vídeo. Eu não sei. Ou Tânia Franco. Não sei. Tânia Franco. Está pronto. Uma pessoa tem que se impor Ah, às vezes. pronto, não então é A possível. pessoa tem que pôr os pontos nas is. Então vamos lá ver o vídeo então. É importante porque eu acho que demonstra bem. Não temos isso. Se calhar não- mas estão a ouvir. Lá em casa estão a ouvir. Ele está a dormir. Ele está meio acordado, ou seja, ele não está acordado, está com os olhos abertos. Estas crianças, quando transmitem, têm normalmente os olhos abertos, podem andar pela casa, correr, fugir de alguma coisa, mas não estão acordados. Eu ia achar que a minha filha tinha pirado. Tinha pirado ver. Podia pensar assim, uma coisa do outro mundo, não Eu ia é? achar que ela tinha visto o Tito. Isto é assustador. Para os pais pode ser muito assustador, porque no meio da noite ter que lidar com uma criança com este tipo de episódio, que podem inclusive repetir-se ao longo das noites. Ninguém merece isto. Estamos a ver aqui um outro. Para Clementino, ninguém merece. Ele está muito pequenino, não é? E está aqui a roupa também. E por muito que tente acalmar, não adianta ainda pior. Portanto, temos que... Depois o sonambulismo é um bocadinho parecido com o terror Cá está a tendência noturno. natural dos pais, visto, portanto, é ir lá. É quer dizer, tentar acudir, não é? Porque se sente que a criança Eu, tem eu aflição. devo confessar que, mesmo falando disso aqui, percebo os pais que a determinada altura, se isto acontecer lá em Tem que ir casa, lá. possam Claro, ir o lá. que é que nós temos que ter cuidado é segurança, ou seja, retirar coisas próximas da criança que possa eventualmente fazê-la magoar, não é? Assim como no sonambulismo, que é um pouquinho parecido com o terror noturno, portanto uma dificuldade na passagem do sono profundo para o sono leve e que pode fazer a criança levantar-se e andar pela casa e fazer até alguma coisa, ir ter com os pais, mas não está acordado. Portanto aí é possível dirigir porque a partir dele não está assustado, não é como um terror. O certo. terror ele está em pânico. No sonambulismo não está a fazer qualquer coisa e, portanto, aí podemos encaminhar a criança para o quarto e para a cama e ela volta a deitar-se e Se volta a dormir eventualmente, se profundamente. eventualmente as crianças acordarem à meia da noite assustadas, é um pesadelo, não um terror noturno. Se estiverem conscientes, Sim. é um pesadelo e não, aí por sim favor. devemos acalmar e devemos. Muitas vezes não é preciso acender a luz e fazer logo Sim. uma série de questões, o melhor é acalmar, Um ambiente uma tranquilo, voz calminha e as festinhas ajudam a criança a voltar outra vez a adormecer. No terror noturno, não, temos mesmo que esperar que o terror passe e
no sonambulismo também devemos encaminhar e pronto, ter cuidado com objetos no chão que possam fazer com que a criança se magoe nesses episódios. Se eles se tornarem muito recorrentes, aí sim é importante consultar alguém para perceber o que é que durante o dia está a ser um fator de stress para estes bebês. Pode ser, por exemplo, imagine uma fase de divórcio dos pais, pode ser tão assustadora que os bebês possam reativamente começar a desenvolver estes episódios e, portanto, podem ser trabalhados e tratados. Há alguns pontos da compressão no meio dos dedinhos do pé do bebê que a massagem ajuda a acalmar. A medicina chinesa entende os terrores noturnos como um excesso de calor no corpo e a verdade é que Esses se nós pontos já ingerirmos arrefecem. muitos açúcares, de facto temos muita energia, não é? Ou seja, há aqui alguma coisa que a medicina tradicional também Faz consegue sentido. perceber e a verdade é que esses despontos, ou seja, entre os dedinhos dos pés, massajar 3, 4 vezes ao dia, durante alguns minutos, ajudam a que ao longo do tempo os terrores noturnos também possam desaparecer. É mais uma ajuda assim, extra. a minha filha, e isto acalma. Mas Sim, esse, isso esse é acalma. um ponto da compressão para induzir o sono, portanto é um ponto ótimo para os bebês que estão Sim, naquela, sim, Sim, concordo. sabe, eu só massajarmos assim, aqui virar os olhos. e começa a adormecer. Portanto, alguns pontos da compressão também são uma ajuda preciosa. Não quer dizer que se resolvam, porque se de facto existir os tais conflitos que precisam de ser esclarecidos e trabalhados com a criança, eles não vão desenvolver só, não vão desaparecer só pela pressão de alguns pontos, não é? Um ótimo tema para ajudar quem nos acompanha, os papás, as mamãs, é um ótimo tema. E no sentido deste espaço querer ajudar quem nos acompanha, a doutora Clementina coloca-se também à disposição daqueles que estão connosco para aceitar sugestões, questões relativas naturalmente ao desenvolvimento dos mais pequenos. Portanto, se as pessoas que nos acompanham tiverem algumas dúvidas relativamente ao desenvolvimento dos mais pequenos, devem utilizar o número de telefone, é o mesmo para o programa Grandes Manhãs, já sabe, 760 300 620. Basta fazer uma ligação, uma vez que ficamos com o registro do número e depois a produção do programa entra em contacto consigo e então coloca a sua questão, a sua dúvida, que será encaminhada para a doutora Clementina Almeida e na semana seguinte tentará então esclarecer essa dúvida, responder à questão que nos possa colocar a propósito do desenvolvimento dos mais pequenos, para que, e no fundo esse é o objetivo, possa conhecer melhor o seu bebê ou a sua criança. Muito obrigada, Sra. Doutora. We Do Care for Babies é também a página do Facebook e o site www.wedocareforbabies.com que pode visitar se quiser conhecer mais informações sobre este tema, claro. Vamos seguir viagem? Vamos lá embora. Vamos a isso. Venham daí Obrigada, connosco. doutora. Vemos na próxima Muitíssimo sexta-feira. obrigado. De facto, este é um espaço muito interessante e que dá a Ai, que oportunidade, então, desagradável. agora, àqueles que nos acompanham, de colocar questões. Não se esqueçam de aproveitar mais este serviço do programa Grandes Manhãs. É mais uma forma de esclarecer dúvidas.